Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez quero saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe, deixe seu comentário, sua opinião, participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. Como sabemos, a mãe do presidente Jair Bolsonaro, Olinda Monturi Bolsonaro, partiu na madrugada desta sexta-feira, dia 21. Ela estava com 94 anos, morava em Eldorado, no interior de São Paulo. Com isso, o presidente Bolsonaro teve sua agenda desta sexta-feira em Guiana cancelada. O presidente esteve em viagem internacional ao Suriname, tinha destino a Guiana nesta sexta, e pelas redes sociais ele informou a partida da mãe. Com pesar, o passamento da minha querida mãe, que Deus a acolha em sua infinita bondade. Neste momento, me preparo para retornar ao Brasil. O presidente Jair Bolsonaro ainda compartilhou um vídeo ao lado da mãe. O encontro foi o último entre os dois. O presidente Jair Bolsonaro, então, retornou ao Brasil. Do aeroporto, o presidente seguiu de helicóptero para Eldorado, interior do estado, onde Dona Olinda vivia, e então, acompanhado da esposa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, e do filho Flávio Bolsonaro, foi se despedir da mãe. A matriarca da família Bolsonaro sofria da doença de Alzheimer. Segundo a prefeitura, ela teve 2 paradas cardiorrespiratórias na madrugada desta sexta-feira. Olinda Monturi Bolsonaro estava internada no Hospital São João, em Registro, no interior paulista, desde segunda-feira, dia 17, com diagnóstico de infecção e outras complicações por conta do Alzheimer e da idade. No final da tarde desta sexta-feira, a família Bolsonaro e conhecidos tiveram a despedida final da matriarca. Bom, Abel. Presente. Vocês aqui confortam a nossa família. Uma passagem diz: por falta de conhecimento, e o povo pereceu. O conhecimento é a palavra de Deus. Outra passagem diz: nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Perci Geraldo Montanaro. Meu pai nos deixou em 1985. Hoje, a senhora Olinda Monturi, minha mãe, nos deixa. Um exemplo de mãe de 7 filhos. Um sofrimento muito grande. Se abriu para todos nós, em especial a Dona Olinda. Quando na cidade de Ribeira, ela perdeu um filho. Não existe dor maior para nós do que perder um filho. A partida da mente faz parte do ciclo natural da vida. Mas mesmo assim, é difícil entender a morte. E nesse momento, só peço ao nosso Deus todo misericordioso e conceda à minha mãe a vida eterna. No campo da oposição,
comentários maldosos em função da passagem da mãe do presidente, misturando, lamentavelmente, questões políticas, ideológicas, com a Dona Olinda, a partida de Dona Olinda, com essa idade toda, num momento difícil para qualquer pessoa, qualquer filho, como é o caso do presidente Bolsonaro. E Marcos Mion em polêmica com o seu caldeirão na Globo, gente. A semana passou com ecos do que aconteceu no programa de Marcos Mion na Rede Globo, ainda no sábado, dia 15, quando um grupo de artistas gritou o número 13. A TV Globo teve até que se posicionar sobre os gritos de convidados durante uma tal gincana do programa Caldeirão. Muitos internautas interpretaram o gesto como um aceno político em favor de Lula. E a coisa não pegou nada bem. Os gritos festivos ocorreram durante uma dinâmica da atração Tem ou Não Tem. E em determinado momento do jogo, o apresentador Marcos Mion fez uma fala que envolvia o número 13 como resposta do quiz. A pergunta é: diga um presente que você dá para um bebê. Você respondeu mamadeira. Calma que eu tô tenso, tô nervoso. A gente precisa que 13 brasileiros tenham respondido o mesmo que você. Só 13, explicou Mion. Na sequência, a atriz Ana Hikari respondeu: só 13? É 13, vai, é 13, é 13, reiterou ela em gesto festivo. O ex-BBB Gil do Vigor, ao perceber a coincidência, começou a celebrar do palco, repetindo o número em questão. Rapidamente, os famosos começaram a gritar 13, 13, 13, 13. E em nota, a Globo diz que não vê como manifestação política o ato do último sábado. Você concorda, gente? Poxa, temos regras que impedem manifestações de apoio a partidos e candidaturas em nossos programas, mas acreditamos que isso não aconteceu no caso mencionado pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. Foi o que afirmou o setor de comunicação da Globo em resposta sobre o assunto. Apesar do texto da Globo, a atriz Ana Hikari fez questão, gente, de compartilhar o vídeo no Instagram com a seguinte legenda: é 13 Brasil, prosseguindo com outro post direcionado. Tô profetizando aqui que 2022 é nosso ano de sorte, completou. Ainda de acordo com a colunista Mônica Bergamo, os outros envolvidos na cena, como os ex-participantes do Big Brother Brasil, Gil do Vigor, que já fez elogios a Lula, e João Luiz Pedrosa, replicaram o vídeo em redes sociais, confirmando ter apoio implícito ao petista. E você viu o que passou o cantor Bruno, famoso cantor sertanejo, não é? Bruno e Marrone, grande dupla. Um avião particular que transportava o cantor Bruno, da dupla com Marrone, também a esposa e o filho, precisou fazer um pouso não programado em Sorocaba após um problema. E foi o maior susto. A turbina do jatinho particular que levava Bruno estourou e o piloto precisou fazer um pouso de emergência na aeronave em Sorocaba, São Paulo. Tudo isso não muitos dias depois do que vivemos com Marília Mendonça, momentos terríveis para o cenário da música sertaneja. O filho de Bruno e também cantor Enzo Rabelo compartilhou o ocorrido nas redes sociais e informou que a família toda estava bem. No jatinho estavam Bruno, sua esposa Mariane, Enzo e o secretário de Bruno. Eles saíram de São Paulo em direção a Uberlândia. Segundo a assessoria da dupla sertaneja, o piloto disse que não houve declaração de emergência em nenhum momento e que o procedimento de pouso alternativo foi adotado por precaução para a checagem do avião. Por precaução, às 21h10, a aeronave particular precisou retornar para checar um aviso luminoso. O procedimento foi executado normalmente e em completa segurança. Este é um procedimento comum previsto e foi adotado visando a completa segurança de todos, relatou o piloto. Ainda conforme sua assessoria, Bruno e a família continuaram a viagem de carro para casa na cidade de Uberlândia e não precisaram de atendimento médico. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se revelando, gente, depois de todas as controvérsias, não é? Quando estava como presidente da Câmara dos Deputados, envolvendo ele, sua pessoa, seu nome e o governo federal, as dificuldades impostas,
agora ele definitivamente se revela e será o responsável por coordenar o programa de governo de João Dória na candidatura à presidência da República do Tucano. O deputado federal licenciado aceitou o convite feito pelo governador paulista. Agradeço a João Dória pelo convite. Os políticos precisam compreender que é muito importante que participemos da construção dos programas dos nossos candidatos, declarou Maia em nota à imprensa. Dória disse que considera fundamental para fortalecer o seu projeto a experiência de Rodrigo Maia, seu brilhante desempenho como secretário de Ações Estratégicas, disse ele, e seu traquejo político. O senador Flávio Bolsonaro revelou que busca no União Brasil, partido que surge da fusão entre DEM e PSL, apoio para seu pai em 2022. A União Brasil terá o maior orçamento partidário e a maior bancada na Câmara dos Deputados. Em entrevista à CNN, Flávio Bolsonaro disse que alguns partidos da base aliada podem oficializar o apoio já nas próximas semanas, como o PP, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do ministro Ciro Nogueira, o Republicanos, ex-partido de Flávio e Carlos Bolsonaro, liderado pelo ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, o PTB, de Roberto Jefferson, o PSC. E tem principalmente o União Brasil. Tenho mantido conversas com pessoas dentro do partido para compreender qual o pensamento deles, já que é um partido que ficou do tamanho que ficou por causa do fenômeno Bolsonaro em 2018, disse Flávio Bolsonaro. Sabemos também que nessa semana circulou aí o boato, a conversa de que Moro poderia deixar o Podemos, que ele se filiou recentemente, para ingressar no União Brasil, para tentar fortalecer a sua posição como candidatura que tem tido dificuldades sérias para ter um bom desempenho nessa altura do campeonato. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reclamou, diante de líderes do mundo todo, que a economia brasileira é muito subestimada. Guedes argumentou que o país é um dos únicos que está voltando aos patamares anteriores à pandemia em relação ao PIB e desemprego. Admitiu, no entanto, que a disparada da inflação é um problema grave, mas comum a quase todo o globo, todos os países, por causa da crise causada pela pandemia de Covid-19. A declaração ocorreu durante participação no Fórum Econômico Mundial de Davos. O evento reúne os principais chefes de Estado e ministros da economia e ocorre anualmente na Suíça. Pela segunda vez, o fórum é realizado de maneira virtual em razão do avanço da variante da Covid-19, a Omicron. Paulo Guedes, defendeu a situação do Brasil. Muita gente acreditava que o Brasil não recuperaria sua economia, porém foram 4 milhões de novos empregos criados, sendo 3 milhões só agora em 2021. Além disso, 68 milhões de brasileiros foram assistidos diretamente pelo governo de forma não ortodoxa, com transferência direta de dinheiro. No ranking do FMI, ficamos antes dos Estados Unidos e do Canadá como o governo mais digitalizado, afirmou Guedes. A nossa economia é muito subestimada. Eu disse em 2019, não subestimem a resiliência do Brasil na nossa economia, disse ele. No Brasil evitamos a depressão com muito sucesso, mas agora voltamos com uma desaceleração sincronizada. O problema comum a todos os países é a inflação. Precisaremos revisar para baixo previsões porque inflações são persistentes, explicou Paulo Guedes. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.